Boa tarde, mulherada linda. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Eu sou a Karine Vieira. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês e do que eu tenho feito hoje para mudar o mundo. Obrigado, Isa, pelo convite. Obrigado, Gui. E eu quero falar para vocês que, a todo momento na nossa vida, nós temos oportunidades. A gente tem a oportunidade de acordar, a gente tem a oportunidade de levantar, a gente tem a oportunidade de agradecer. E a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje conhecendo histórias de pessoas maravilhosas. Meus colegas aqui, parabéns para vocês também. E aproveitando essa oportunidade, já que estamos todos aqui na plateia, vamos abraçar o nosso companheiro do lado? Isso aí, gente. Quantas vezes a gente deixa passar a oportunidade de abraçar alguém que a gente ama, de abraçar o nosso colega de trabalho, de abraçar o nosso filho em casa? Quantas vezes a gente não percebe que a todo momento nós temos oportunidade, certo? Vamos começar, então. Essa aqui é a minha empresa, é o Responsa. Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o símbolo da minha empresa, que é uma fênix. É um símbolo que eu tenho como referência para a vida. Mas antes de eu contar a história do Responsa para vocês, eu quero contar a história de uma menina que eu conheço há muito tempo. Eu tenho muita propriedade para falar, porque eu sou muito próxima dela. E essa menina, ela nasceu no ano de 1981. Ela tem hoje 37 anos, é uma amiga muito especial. E ela, eu já antecipei um pouquinho, mas deixa eu contar um pouquinho dela. Ela nasceu numa família de classe média, né, com o pai e a mãe trabalhadores. O pai fazia faculdade de Direito, a mãe fazia faculdade de Enfermagem. Eles moravam num bairro na periferia da Zona Leste. Na rua de cima era a rua melhor do bairro. E 2 ruas assim para trás era a rua da comunidade. Era a camada um pouco numa classe social mais baixa. Com 4 anos, essa menina, os pais dela se separaram. Mas até então, ela era uma criança, não entendia muitas coisas, né? Vivia com a mãe e com o irmão. O pai era um pai muito presente e é presente na vida dela até hoje. E foi indo. Ela teve muitas oportunidades. Estudou em escolas particulares, embora o pai dela fosse separado da mãe. Ele sempre buscou dar o melhor para os filhos dele. Então, tudo que ele não teve, porque ele ralou muito para chegar na faculdade. Ela conta, inclusive, que, dado o momento da vida dela, ela lembra de uma vez que ele foi para a faculdade, ele trabalhava no bairro do Ipiranga, fazia a faculdade em Mogi, e ele tomou uma pedrada no trem, porque naquela época as pessoas jogavam pedra e ele foi atingido. Então, tanto o pai quanto a mãe dela eram pessoas muito esforçadas, nasceram de família pobre, mas ralaram muito para ter uma condição um pouco melhor e deixar isso para os seus filhos. Quando chegou na fase da adolescência dela, ela já tinha sofrido muitas influências por conta dessa separação. Não tinha uma relação muito harmoniosa com a mãe. A mãe era uma pessoa muito rígida, exigente, trabalhava muito em 3 empregos. Então, ela cuidava dos irmãos em casa. Aliás, 2, porque depois a mãe teve mais um de um relacionamento. E esses conflitos familiares fizeram com que ela fosse para a rua muito cedo. Então, com 13 anos, ela sai para a rua, conhece um grupo de amigos que tinham a mesma realidade que ela e que conseguiam ter escuta. E que, assim, eles eram muito próximos. Então, ali era um grupo de amigos que dividia suas histórias, era um grupo de amigos que tinha cumplicidade, era um grupo de amigos que se acolhiam entre si, que entendiam um outro e que começaram a empreender juntos.
Olha só, gente, eles começaram a empreender ainda na fase de adolescência. Acho que todo momento a gente está empreendendo, né? Às vezes a gente não percebe que a gente nasce líder e a gente tem, por obrigação, ser líder em algum momento, aliás, em todos os momentos da nossa vida. Porque a gente é líder dentro de casa, a gente é líder quando a gente vai ajudar um companheiro e a gente tem que dar uma orientação. E a gente está empreendendo sempre porque a todo momento nós temos desafios. E empreender não é nada mais, nada menos do que saber lidar com os desafios, ter novas ideias, ser resiliente, ter paixão pelo que fazemos. Então, a todo momento da nossa vida, nós estamos empreendendo e somos líderes. E precisamos enxergar isso. Enfim, vamos voltar a falar daquela menina que eu estou contando. Então, aos 13 anos, ela nesse grupo de amigos, eles começam a empreender. Só que eles começam a empreender no crime. Com ações ilícitas, cometendo furtos, roubos, tráfico de drogas. E essa menina, especificamente, ela tinha uma habilidade que foi percebida naquele mundo, que era uma habilidade de gestão. Então, ela se tornou, ao longo do tempo, uma gerente do crime. Ela fazia gestão para algumas pessoas que estavam no crime. Passou um tempo. É importante falar que ela ficou 15 anos da vida dela no crime. Dos 14, mais ou menos, dos 13 para os 14 aos 29 anos de idade. No ano de 2005, ela foi para o cárcere. Passou um ano no cárcere, porque depois ela foi absolvida. Quando ela foi para o cárcere por um crime que não tinha cometido. Acontece muito, viu? Na cadeia está cheio de gente inocente. E aí, como não também? E aí, no cárcere, ela foi a primeira vez, acho que, ao longo dessa vida que ela levava, que ela começa a perceber como esse mundo, essa vida no crime, ela tinha suas classes sociais também. E o quanto, muitas vezes, as pessoas estavam ali, não só por escolha. Claro que a vida da gente é a todo momento uma escolha. Mas a maioria dessas pessoas que estavam ali não estavam por escolha somente. Estavam por N questões, por N vulnerabilidades. Enfim, essa menina, ela sai do cárcere e ela ainda continua no mundo do crime até o ano de 2008. Quando, em 2008, ela teve uma perda de uma pessoa que era muito próxima, que fazia parte de um grupo de amigos dela. Era uma pessoa muito jovem. E não que ela não tivesse perdido outras pessoas ao longo desses 15 anos. Mas, naquele momento, ela ficou muito sensibilizada com a situação e com a família, com o sofrimento da família. E ela, já mãe de 2 filhos na época, né? Ela tem hoje uma de 19, um de 12, acabou de fazer 12, e um de 5, que vai fazer 6, no próximo mês. Ela, já mãe de 2 filhos na época, ela começa a pensar no que ela estava deixando para os filhos dela, qual era o legado que ela estava deixando para os filhos. E ela passa por um processo de reflexão. Ela começa a ver que não era aquilo que ela queria deixar para os filhos, que ela sabia que ela era o espelho desses filhos. E ela não queria que os filhos tivessem o mesmo histórico dela. E, a partir desse momento, ela opta por mudar a vida, por traçar um outro caminho, por fazer uma nova escolha. Eu repito, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Embora, muitas vezes, o que leve muitas pessoas para a vida do crime não seja somente as escolhas, mas, a todo momento, nós temos oportunidades, sejam elas boas ou ruins. E aí, ela
ela tenta recomeçar a vida dela. Só que por que ela conseguiu recomeçar? Primeiro, porque alguém acreditou nela. Se ninguém acreditar em você, você nunca vai conseguir caminhar para lado nenhum. Porque a gente precisa ter um alicerce. Todos nós, seres humanos, precisamos de um alicerce. Sem esse alicerce, a gente não consegue caminhar. Então, ela teve uma tia que acreditou nela, e impulsionou ela a mudar, e ela não tinha vergonha da história dela, porque ela sabia que a história dela, era única, foi uma escolha que ela fez, e através dessa história, ela poderia mudar outras histórias, porque ela tinha muitos amigos, ela tinha muitos conhecidos, e esses amigos tinham familiares, e essas pessoas eram pessoas que tinham vindo desse mundo. E aí ela opta por voltar a estudar, então ela vai cursar o ensino médio, o segundo e o terceiro ano, porque ela tinha parado, fez um supletivo, consegue uma bolsa de 100% na faculdade através do Enem, resolve fazer faculdade de serviço social, já engajada e determinada, isso acho que sempre foi uma qualidade dela, ela sempre foi muito determinada. Tudo que ela fazia era com determinação e com paixão também. E quando ela dava a palavra dela, era assim, sim, não, não. Se ela falasse que ia, ela ia, se não, não ia. Determinada a cursar a faculdade de serviço social para ajudar pessoas que tinham passado pela mesma situação que ela. Espera aí, gente. Quero apresentar essa pessoa para vocês. Prazer, sou eu. Em 2009, eu começo a mudar a minha história, a história da minha vida. E a partir de 2009, eu volto a estudar. Eu falo que eu sou muito grata à vida, porque eu sempre tive boas oportunidades. Então, eu tive uma pessoa que me deu oportunidade de trabalho. Eu tive pessoas que sempre acreditaram em mim. E aí eu vou para a faculdade de serviço social, eu arrumo um emprego no escritório de advocacia, com um grande administrador judicial que me ensinou muitas coisas. E assim que eu terminei a faculdade, eu fui atuar com medida socioeducativa, atendendo jovens que tinham infracionado e estavam cumprindo medida socioeducativa. Depois eu fui coordenadora de um projeto do AfroReg, que chama Segunda Chance. Eles hoje só estão no Rio, mas eles tinham um escritório aqui em São Paulo. E quando esse projeto se fechou em São Paulo, eu fiquei desesperada porque eu atendia um número enorme de pessoas. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com essas pessoas? Então, a partir desse momento, quando fechou, eu começo a pensar em ter um negócio meu. Isso foi no final de 2016. E aí, em 2017, nasce o projeto do Responsa. O que é o Responsa? O Responsa é uma agência de oportunidades para pessoas que saíram do sistema prisional. Então, o que a gente faz hoje no Responsa é recrutar pessoas, analisar o perfil dessas pessoas, capacitar essas pessoas para que minimamente elas consigam passar por uma entrevista de emprego, buscar vagas no mercado de trabalho para essas pessoas, sejam vagas formais, sejam vagas temporárias, seja trabalhando como autônomo, seja empreendendo. O importante é que essas pessoas gerem renda e saiam do mundo do crime. E também acompanhando o processo de desenvolvimento dessas pessoas após inserção. Porque essas pessoas precisam de um alicerce. O alicerce tem que ser a gente. O meu time hoje é formado por uma maioria de pessoas que já passaram pelo sistema prisional e que tem também um histórico de transformação. E quem não passou pelo sistema prisional teve algum familiar que já passou. Por quê? Porque eu preciso entender a dor do outro para mim saber como lidar com ele. E o que a gente faz hoje é um processo de educação. Porque a gente educa essas pessoas quando eles entram para o mercado de trabalho. A gente faz um processo de acompanhamento depois que eles estão dentro das empresas. Esse acompanhamento dura de 6 meses a 1 ano, podendo se estender dependendo da necessidade.
e a gente educa eles para que eles se mantenham dentro das vagas de trabalho deles e que eles não reincidam. Nós somos formalizados desde 2018. Nesse período, a gente já colocou mais de 73 pessoas no mercado de trabalho formal e mais de 250 pessoas em vagas, sendo como autônomos ou temporários. A gente faz uma oficina todos os meses. E é isso, gente. Terminou meu tempo. Prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês. E tamo junto. Fala sério, hein? Demais. Determinação e paixão, né? Transformação. Maravilhosa. A minha pergunta é, a nossa, né? E você? Que legado você está deixando? Que pergunta você faria para a Karine agora? Uma pergunta, gente. Alguém? Tá todo mundo bege, ninguém... Tipo... Ari, vai, Ari, por favor. Pega aí o microfone. Tudo bem? Parabéns. Eu queria saber, hoje, com a dificuldade que está no mercado para todo mundo, e você tem uma dificuldade extra, primeiro, quais são as tuas maiores pedras no caminho e como você faz para tirar essas pedras do caminho? Nossa maior dificuldade hoje é, de fato, conseguir vagas para colocar as pessoas, principalmente diante do preconceito que existe em relação a quem saiu do sistema prisional. Falar de pessoas egressas é um tabu para a nossa sociedade. Ninguém consegue olhar que quem está lá dentro do sistema prisional é o excluído do excluído, porque as pessoas não querem falar sobre esse tema. E quando sai, fica muito mais difícil, porque são N dificuldades para a pessoa egressa do sistema prisional se colocar no mercado de trabalho. Então, assim, esse é o nosso maior desafio, mas a gente tem conseguido. Nós temos muitos parceiros hoje que empregam. Green e Yellow, Grupo Grow é um deles. Tem sido um dos nossos grandes empregadores hoje. Porto Seguro, Grupo Tejofran, Única Corp, entre outras que a gente tem aí no nosso banco. Então, já que esse é o nosso maior desafio, eu proponho a vocês, comecem a pensar nesse tema. Porque a gente só vai conseguir diminuir o ciclo da violência dando oportunidade para quem sai de dentro do sistema prisional. Come on. Come on. Listen to me.